É sempre muito bom, né? A gente estar aqui de volta. E é sempre muito bom a gente estar com esses corações, né? Voltado para nós e voltado para os ensinamentos do Cristo. E hoje nós fomos convocados aqui para um aconselhamento. Hoje nós teremos aqui, lógico, né, toda a espiritualidade dessa casa que nos ampara, que nos intui, tanto para falar quanto para ouvir, que a gente possa reter esse conhecimento, tanto para quem está falando e para quem está ouvindo. E a gente hoje foi convocado aqui por Joana de Ângeles, por Emmanuel, por 3 espíritos, José, João e Defetre, que vieram nos instruir hoje. Então hoje a gente foi convocado para esse aconselhamento, para que a gente possa sair daqui refletindo e buscando esse caminho. Apesar de difícil e de às vezes árduo, a gente está no caminho da perfeição, a gente erra, a gente vai errar sim, mas a gente está buscando esse melhoramento. Então hoje o convite é de melhoramento para todos nós, principalmente para essa pessoa que está falando aqui. Porque é uma situação difícil, é uma condição difícil, é uma virtude difícil, que a gente fala, a gente até às vezes acha assim, é impossível, eu não vou conseguir, mas a gente está na caminhada, a gente está caminhando e buscando esse melhoramento. Então que Jesus possa estar conosco nessa noite, para que a gente tenha condições de absorver esse ensinamento que veio para a gente hoje. Alguém aqui, com uma palavra, saberia me dizer o que é maledicência? Uma palavra. Fala mal das pessoas. Fala mal das pessoas. Alguém mais quer falar, participar? Julgamento, né? Maledicência. Com uma palavra, indulgência. Quem gostaria de? Alguém já usou essa palavra indulgência hoje? Com uma palavra, alguém saberia esse significado de indulgência? Aceitar o Perdão, próximo do jeito que é. aceitação. A gente... Oi? Amar. Compaixão. Mas nós, verdadeiramente, sinceramente, nós estamos mais próximo da maledicência ou da indulgência? O que é mais comum na nossa vida? Qual palavra mais comum na nossa vida? A gente já ouviu falar, nossa, fulano é tão maledicente, nossa, fulano usou de maledicência. Ou a gente ouve falar assim, nossa, fulano é tão indulgente, fulano usou de indulgência. Qual que está mais próximo da gente? Me arrepiou, gente, porque é pra mim. Então vamos prestar bem atenção no que a gente quer para nós. Se a gente quer a maledicência, a benevolência, a indulgência, a compaixão, o perdão, o amor. E é isso que os nossos amigos hoje vieram para nos instruir. Eu digo vieram nos instruir porque hoje a gente vai estudar Instrução dos Espíritos. São 3 espíritos que ajudaram, né, a codificação com Kardec, e nas instruções dos espíritos, do item 16 ao item 18, que é o que a gente vai estudar hoje, eles vêm nos instruir, olha, façam isso. Então, meus queridos, vamos pegar o Evangelho para a gente ler. Quando a gente abrir o Evangelho para a gente estudar, vamos aproximar essas palavras para dentro do nosso coração, para dentro do nosso entendimento, para que a transformação aconteça. Ah, eu li o Evangelho, eu sei os capítulos de cor, eu sei que o capítulo tal trata disso. Mas e isso? Fermentou? Levedou a massa toda? Ou eu só li, ou eu só tenho o entendimento, o
conhecimento da leitura, que eu sei que no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, ou isso está fazendo a transformação em mim? Instrução dos Espíritos. Vamos chegar em casa, dever de casa. Vamos lá ler. O que é instrução? Instrução está te mostrando como fazer. Então vamos fazer. Como que faz? Ah, faz isso, isso, isso. A gente faz. A gente nem interpretou o que a gente leu. A gente só leu. A gente não quis nem saber quem é João, quem é José, quem é Defetre, que está lá, que ajudou Kardec nessa obra. Então vamos começar a estudar. Por isso que a doutrina nos convida para o estudo. Mas é estudar absorvendo. Por quê? A lição a gente já sabe de cor, como diz o poeta, né? Só nos resta aprender. Então hoje o convite, principalmente me incluindo, o convite é para que nós nos instruamos, que nós sigamos a doutrina dos Espíritos. A doutrina não é nossa. Então eles vêm dizendo para a gente, e a gente é teimoso em não aceitar. A doutrina é uma escola e está para nos orientar. E o capítulo de hoje, né, como a gente já falou, bem-aventurados misericordiosos, e o nosso tema é a indulgência. E nós vimos o que é que está mais próximo da gente, a maledicência ou a indulgência? Eu nem sei o que é indulgência. Eu vou sair daqui, nossa, aí alguém vai perguntar assim, como é que foi a palestra? Ah, a palestra foi ótima. O que ela falou mesmo? Ah, ela falou tanta coisa que eu já nem lembro. Mas só da gente saber que a gente vai sair daqui hoje com uma proposta de melhoramento, de aceitar o meu irmão e de acolher o meu irmão, porque eu vou estar me acolhendo, já está valendo a palestra. Os livros que a gente usou para poder estar montando esse estudo, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, Nascente de Bênçãos e Pão Nosso. Então aqui nós temos Joana de Ângeles e Emmanuel para estar conversando com a gente aqui hoje. Virtude, né? Isso vem o Dr. Sérgio Lopes, é um médico da Associação Médica Espírita do Paraná, do Rio Grande do Sul, e ele vem desenvolvendo esse estudo há muitos anos, baseado nos ensinamentos do Cristo, baseado no Sermão da Montanha. Ele tem um livro, Sermão do Monte, que trata todas as bem-aventuranças como cura para o nosso corpo. Então, que nós já passamos da hora, nós não podemos só ler, nós temos que ler, interpretar e agir, e buscar essa cura que é nossa. Virtudes, os chakras ou centro de força, como a ciência trata. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O que é misericórdia? Ele explica aqui, olha, dentro de todo um ensinamento do Cristo, dentro da ciência, é o tripé da nossa doutrina, né? Miséria mais córdia, coração. Comiseração pela miséria do coração alheio. Diz respeito a todos os sentimentos que levam ao perdão, como piedade e compaixão, foi como foi dito aqui, né? O chakra relacionado a essa etapa do crescimento das virtudes é o cardíaco ou do coração. Olha aqui, crescimento das virtudes. Então nós já temos todas as virtudes dentro de nós. Nós já temos todas bem-aventuranças dentro de nós. Por quê? Nós temos essa centelha divina. Nós já temos isso. Só falta o quê? Crescer. Só falta a gente aflorar. Só falta a gente dar ênfase para isso, ao invés de dar ênfase para o ódio, para o rancor, para a maledicência. Então, é isso, nós estamos aqui hoje para a gente fazer esse exercício. Para que a gente possa sair daqui, lá fora, ser tranquilo, calmo, sereno, dentro da casa espírita, abraçar o meu irmão. Que maravilha! Dar um sorriso, acolher, é a função da casa espírita. É uma maravilha. Mas e lá fora?
E aquele que foi colocado no meu caminho para meu aprendizado, será que eu trato com o mesmo acolhimento, com a mesma indulgência, com a mesma benevolência, com o mesmo perdão? E no Livro dos Espíritos, né, na questão 886, foi perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula, vamos aprender a interpretar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula, ou seja, não é qualquer caridade, como a entendia Jesus. Por que nas outras questões também não tem isso? Como entendia Jesus? A gente pode procurar lá que a gente às vezes, muito pouco vai achar isso. Caridade, como entendia Jesus? Aí o que vem pra gente? O que os Espíritos nos orientam? Qual é a instrução que eles nos mostram? Como que Jesus viveu e deixou o exemplo pra gente de caridade? Benevolência para com todos, o nosso BIP, né, como já foi dito aqui. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, benevolência, indulgência e perdão. Então, indulgência não é a mesma coisa que benevolência? Indulgência não é a mesma coisa que perdão? E confundir não seja mais nada. Indulgência é uma palavra de significado próprio. A indulgência é um exercício para o perdão. Porque a gente ainda não tem condições de perdoar. A gente tem condições de ficar se esforçando para o perdão. Aí entra a indulgência. Benevolência. Bene é boa, volência, vontade. Boa vontade para com todos. Boa vontade para com todos. Ele não disse aqui, a espiritualidade aqui não disse boa vontade não é para qualquer um, não. Para alguns só você vai ter boa vontade. É para com todos. Todos, todos. Amigos, desafetos. Para com todos. Boa vontade. Indulgência para as imperfeições dos outros. Para mim, a exigência. Para o meu irmão, a indulgência. Eu preciso ser exigente comigo, não com o meu irmão. Chico já dizia, né? Não sei falar com as palavras completas que ele falou, mas para mim, eu quero ser correto. Os outros eu dou o direito de ser como quiser ser. Mas eu vou procurar o caminho reto. E o perdão das ofensas, o que ainda é muito difícil. É muito fácil eu falar para ela perdoar. Ah, perdoa ele. Ah, perdoa ela. Poxa, olha, dou 1000 conselhos, né? Perdoa. Mas eu? Será que se eu tivesse no lugar dela, eu perdoaria? Diante da gravidade da situação? E Chico, uma vez, ele, né, com a situação toda, desde os 5 anos de idade, né, que ele tinha contato com a mãe dele falecida, ele conversava com a mãe, né, já falecida e tal. Aí teve aquela sofrência toda que a gente já conhece da vida do Chico, mas o pai dele casou de novo, só que os irmãos estavam separados quando a mãe dele morreu. Cada um foi destinado para uma pessoa cuidar, para um parente e tal. Aí o pai do Chico resolveu casar de novo. E essa pessoa que casou com o pai do Chico falou assim, olha só que atitude nobre também. Olha, a gente vai casar sim, mas eu quero que você chame todos os seus filhos de volta. Nós vamos ser uma família, eu quero todos aqui. Eu acho que eram 9, se eu não salvo engano aqui. Todos de volta. Aí o pai do Chico trouxe todos de volta, uma carência total, né? Falta de dinheiro, muito pobre. E como que ia estudar? Ela queria que eles estudassem. Como que vão estudar? Com aquela carência, não tinha condições de absolutamente nada. Ela chegou para o Chico e falou assim, Chico,
Você que tem contato com a sua mãezinha, conversa com ela, vê se ela arranja uma solução para o nosso problema. Porque a gente não tem dinheiro para nada, vocês precisam ir para a escola, mas não tem condições absolutamente de nada de vocês irem para a escola. Aí Chico foi, conversou lá com a mãezinha dele. A mãezinha dele falou assim, olha, vocês não façam uma horta no quintal, o quintal é grande, faça uma horta, venda as verduras, os legumes, que vocês vão. Aceitaram lá o conselho, a instrução da mãe do Chico, né? Do espírito da mãe do Chico, e fizeram uma horta, a horta ficou bonita e tal, venderam e conseguiram um pouco de dinheiro e conseguiram para a escola. Só que uma vizinha, a horta ficou tão bonita que quando eles saíam, a vizinha ia lá, nossa, que repolho bonito, até então eu vou pegar. E começou a fazer a feirinha dela sem eles saberem naquela horta. Aí quando descobriram, nossa senhora, olha, tá vendo? Uma ladra, tá vindo aqui, catar os nossos legumes, o nosso ganha-pão. Ela tá vindo. E o Chico ficou indignado, a família indignada. Mas o Chico recebeu um comunicado, meu querido, qual atitude tomar? E ele ficou, o que eu vou fazer? Aí veio a instrução para ele. Vocês, quando vocês saírem de casa, vocês vão dar a chave da sua casa para a sua vizinha. Que ela vai poder entrar e sair a hora que ela quiser e pegar o que ela quiser. Mas isso não é certo, a gente que plantou, ela vai... Por favor, faça isso. E assim eles fizeram. E o que aconteceu? Deram a chave para ela ia lá. Ela não deu conta, lógico, de comer tudo, cuidava e olhava por essa horta. A gente fazia, será que a gente ia fazer isso? Saber que alguém, seu vizinho, você está saindo, seu vizinho vai lá no seu pé de jabuticaba que custou R$180 plantada no vaso e cata toda a jabuticaba que você tem? Você vai dar a chave? Ou você vai esperar a próxima florada para chamar ela para pegar de novo? A gente não vai fazer isso. Então, olha que atitude, olha que instrução que ele recebeu. E deram a chave. Esses são um dos casos, né, da nobreza de Chico Xavier. E no Evangelho, aqui chega para a gente a instrução de José. Que José será esse? Aqui está dizendo, é um José, espírito protetor, bordou, isso foi em 1863. Esse José, aqui não diz que José, só fala José. Mas, nós sabendo do grau de moralidade, do grau de importância de Kardec, diante da espiritualidade, do compromisso dele com a doutrina, a gente pode até pensar que pode ser José, né? Pai de Jesus. A gente não sabe disso, não se identificou, mas pode ser. Pode até ser. E o que José traz para a gente? A primeira instrução que José traz para a gente, a nossa primeira instrução de hoje. Espíritas, vírgula, olha a chamada de atenção. Espíritas, não falou nenhum leigo. Não falou nenhum leigo, falou espíritas. Por que será? Porque nós temos o compromisso de estudar. A doutrina já nos ensinou muita coisa, então isso é para nós, espíritas, que já temos conhecimento da lei. Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. Olha o que fala da indulgência. Sentimento doce. Alguém hoje já foi chamado de doce? Nossa, essa pessoa é tão doce, olha que doçura. Nós encontramos com alguém doce hoje? Nossa, que doçura, olha que palavras que ela tem, que comportamento, que pessoa doce. Está difícil de encontrar, não está? Então, que sejamos nós
essa pessoa doce e fraternal. É isso que os espíritos estão falando para a gente. A indulgência não vê o defeito de outrem, ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. O que a gente faz? Nossa, fulano é isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É a tal da maledicência. É o mal no dizer. Que a gente acabou, no início, chegando à conclusão do que está mais próximo da gente. E que a gente está querendo eliminar isso da nossa vida, do nosso comportamento do trabalho, do nosso comportamento em família. Surgiu um assunto que a gente vê que é de maledicência, que não tem nada de indulgente. Silêncio. Silêncio, principalmente no pensamento. Porque não adianta nada eu calar minha boca e ficar aqui, ó. Mas é mesmo, é isso mesmo. Não. Isso é o que vai fazer a gente se transformar. E a gente pode fazer, eu estava vendo um dia desse na internet, até achei interessante, alguém também deve ter visto, a fofoca inversa. Falar bem da pessoa, a gente fala mal da pessoa por trás, vamos passar a falar bem da pessoa por trás. Ao invés de falar mal, vamos falar bem, vamos exaltar o que ela tem de bom. Porque não é só eu que tenho a centelha divina dentro de mim, não. O meu irmão também tem. Eu continuo ele nos instruindo, gente. É para a gente fazer isso a partir de agora. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. É aquilo que eu disse. Exigência para mim, indulgência para o meu irmão. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que é Deus, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. É Deus nos observando o tempo todo. Nós estamos mergulhados nesse reino de Deus, que a gente até aqui, a gente entendia que reino de Deus é quando eu morrer, eu vou reinar soberana lá no paraíso. Mas o meu paraíso pode ser aqui. Apesar de tudo, o meu paraíso pode ser aqui. Lembrai-vos de que vós, que clamais em alta voz, anátema, quer dizer, maldito, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Olha a gente escondendo a nossa sombra e exaltando a sombra do outro. Esse é o nosso cuidado. Não é fácil. Quando a gente, às vezes, se pega, nossa, eu já estou pensando mal, eu já estou julgando mal, eu estou vendo uma coisa, a situação é outra, eu estou vendo de outro modo. É a questão do ponto de vista que também o Evangelho nos ensina sobre isso. A indulgência atrai, acalma, ergue. A indulgência atrai, acalma e ergue. Atrai o nosso irmão, porque se ele está naquela situação que ainda é perturbadora, se eu tiver indulgência com ele, eu vou atraí-lo, eu posso contribuir para que ele seja uma pessoa melhor. Não o contrário, eu estimular assombros, erros, acalma e ergue. E nos ergue também, e nos acalma, porque se eu entro na vibe daquele descontrole, eu caio junto. Ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Olha a confusão armada aí. Sendo que eu posso escolher. Nem que a gente às vezes acha que eu vou ficar parecendo um bobo se eu agir dessa forma. Vai ficar parecendo para quem? Para quem? Outro espírito que também colaborou
nessa tarefa, nesse capítulo 10, com Kardec, João, bispo de Bordeaux, isso foi em 1862. Desde 1862 que a gente lê essa instrução, esse modo de fazer. Sede indulgentes com as faltas alheias. São 3 espíritos que vão colaborar aqui nesse capítulo e eles vão repetindo as mesmas coisas, o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, a mesma transformação íntima pela qual a gente precisa passar. Então, sede indulgente com as faltas alheias. Gente, olha só que difícil. Quaisquer que elas sejam. Ter compaixão. E geralmente é muito fácil a gente ter compaixão com aquele que feriu o outro. Mas e aquele que me feriu? Eu não consigo ter compaixão, nada, não adianta, eu não consigo. A gente não consegue, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que treinar. Se tiver muito difícil, silencia. Joana de Ângeles fala isso pra gente a todo instante. Silencia. Silencia. O Senhor usará de indulgência para convosco, como a indulgência houverdes usado para com os outros. Ou seja, é Deus se vingando da gente? Não. É um processo natural, é a lei do retorno. Não é aquilo, a gente colhe aquilo que a gente planta. Não é castigo de Deus. A gente ainda usa essa expressão. Não existe esse Deus punitivo, esse Deus do castigo. A gente também já sabe disso. É um Pai amoroso que Ele colocou aquela situação não para dor, mas para aprendizado. E que a gente às vezes pula até a fase da dor e já parte para o sofrimento. E o sofrimento é opcional. A dor a gente pode trabalhar e ver, passar a enxergar essa dor que essa pessoa, que esse meu irmão representa na minha vida, em aprendizado. Ele também está buscando aprender comigo. E o que eu faço? Eu fracasso. Eu não consigo conduzir esse meu irmão. E continua aqui o João a falar para a gente. Sustentai os fortes, amai-os a perseverança. Os Espíritos perseveram tanto conosco, gente, a gente não tem noção do que a espiritualidade move para a gente se manter de pé por 24 horas. A gente não tem noção do trabalho que nós estamos dando para a espiritualidade com o nosso mau pensamento. Nós não temos noção do trabalho que nós estamos dando para a espiritualidade para tentar manter o nosso planeta parcialmente em paz. Ah, mas aquela guerra lá não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem sim, tem. É vibração dos nossos pensamentos. Se eu não posso fazer nada, se eu não posso colaborar absolutamente com nada, eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar com uma cesta básica, eu posso levar meu pensamento a Deus e fazer uma prece. Para que a gente possa se conectar com esse mundo. Nós estamos aqui, gente, alimentando o nosso espírito. É disso que a gente está falando, é do nosso espírito. Não é dessa cara aqui, não é dessas caras ali. É do nosso espírito, é da nossa essência que transcende, que vai além. Porque nas nossas idas e vindas, a gente melhora. E a gente melhora com a instrução. E a gente quer coisa melhor para melhorar o nosso espírito com a instrução de um espírito. Não é Kardec que está falando para a gente, enquanto vivo lá. Não, é a instrução dos espíritos.
Os espíritos falaram, Kardec, agora a gente vai falar, para ver se eles acordam. Tá bem, vou dar o espaço para vocês, podem mandar um recado aí. E o recado está dado. E a gente, às vezes, só nega a nossa atenção para esse recado, né? Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. É isso que eu falei, gente. Às vezes a pessoa, aparentemente, ela te agride, ou ela toma de atitudes, mas é de pura defesa. A gente não conhece a história toda daquele espírito que está ali passando por aquele momento. Nós hoje estamos aqui, aparentemente, todos muito bem. Todos muito bem. Mas só cada um, lá no seu íntimo, sabe o que te trouxe aqui. O que te trouxe aqui? Que força é essa que fez com que você viesse aqui hoje? Que sede é essa que te trouxe nessa fonte? O que é que você veio buscar? O que você veio aprender? O que você quer? O que te incomoda para você estar aqui hoje? Que resposta você quer? Resposta pronta? Não tem. A resposta pronta está aqui. Porque é essa centelha divina, é essa bondade de Deus que faz com que a gente busque e a gente encontra. A gente bate e a porta abre. E João continua falando com a gente, ó, compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Nem vou ler tudo que ele disse, por quê? Quais são essas palavras? Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. A gente sabe que é um trecho do Pai Nosso, uma oração universal, uma prece universal, e que nós às vezes declamamos isso ou falamos de uma maneira rápida, vou fazer uma oração do Pai Nosso. E a gente está tão mecanizado na oração do Pai Nosso que se a gente não fizer depressa, a gente não sabe fazer. Está tão decorado, é aquilo que eu falei. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Se a gente fizer a oração do Pai Nosso devagar, a gente se perde. Vamos fazer esse teste hoje na hora de dormir? Fazer a oração do Pai Nosso devagar? A gente vai se perder. Porque já está mecanizado, porque a gente não contempla o que esse ensinamento traz para a gente. Então, meu Deus, perdoai, eu estou falando, eu estou pedindo, estou clamando, perdoai as nossas ofensas, estou pedindo para o meu Pai, para Ele perdoar as minhas ofensas, e Ele vai perdoar. Mas eu vou perdoar do meu irmão? Pregai essa caridade ativa que Jesus vos ensinou. Pregai, vírgula, exemplificando. Não precisa dizer mais nada, né? Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo que esteve na terra. Visível. E ainda a prega incessantemente. Segue esse modelo divino. Caminhai em vossas pegadas. Gente, é alguém muito amigo querendo o nosso bem, dizendo isso pra gente. Quando a gente pegar um livro para ler, a gente tem que saber que aquilo ali é um aconselhamento de alguém. Não é só uma informação. Eu vou ler esse livro porque aqui tem uma informação. Eu estou lendo um livro muito bom. Esse livro aqui, Joana e Jesus, uma história de amor. Na hora que a gente vai pegar assim, fala, Joana e Jesus, a história de Joana de Ângeles, as reencarnações de Joana de Ângeles. Não vou comprar esse livro não, porque eu vou entrar na internet, eu vou pesquisar lá sobre Joana de Ângeles, vai aparecer para mim todas as reencarnações dela, quem é Joana de Ângeles, a relação dela comigo, vai aparecer. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque a leitura é no seu tempo, é no seu entendimento, é na sua absorção. Aí você descobre
que Divaldo e tio Nilson foram filhos de Joana de Cusa, que hoje, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo. Por que Nilson e Divaldo juntos na Mansão do Caminho? Naquela edificação, naquela cidade que é a Mansão do Caminho. Por quê? Isso já existiu no plano espiritual há muito tempo. É um projeto muito antigo. É coisa de séculos. É Joana de Ângeles fazendo aquilo, que se utilizou da pessoa de Divaldo para fazer aquilo. A gente admira, né? Nossa, como que eu queria ser igual a Divaldo, saber sentar ali e falar aquelas coisas, aquele conhecimento todo que ele tem. É parceria de milênios, é idas e vindas de Joana de Cusa, é idas e vindas, Joana Angélica de Jesus, é aprimoramento, é melhoramento. Por isso que a gente não deve ter, a gente inveja, nossa, eu queria tanto ser igual a fulano, eu queria tanto, a gente não sabe a história. Quanta coisa Divaldo teve que abrir mão na vida dele para ele se dedicar a essa tarefa, a essa função. E ele reclama. Hoje não tanto, mas já reclamou muito com Joana. Poxa, ninguém quer saber o que eu penso, o que eu sofro. Você não veio aqui para ter suas lágrimas secadas. Você veio secar a lágrima do seu irmão. Isso a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer na nossa pequenez. A gente pode fazer. Emmanuel traz para a gente essa leitura que é feita sempre, né, de harmonização, que a gente faz no início dos trabalhos, é para harmonizar o nosso ambiente, é para que a gente comece a se conectar com a espiritualidade. E Emmanuel vem contribuir com o nosso estudo hoje, falando sobre a indulgência, falando desse amor, dessa compreensão, dessa compaixão para com o nosso irmão. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, é aquilo que a gente falou lá no início, que o doutor Sérgio Lopes já monta todo o seu estudo psicológico em cima, né, da doutrina de Jesus, do Sermão da Montanha. Quem não conhece o Sermão da Montanha, procura ver para cada bem-aventurança uma virtude e uma conquista e um avanço na nossa vida, um despertar, um crescimento das virtudes, como a gente já leu lá atrás. A gente precisa disso. A gente tem virtude, falta crescer essa virtude. Não vamos deixar o mal crescer, não. Tudo que a gente alimenta cresce, né? Então vamos deixar crescer nossas virtudes. A gente tem muitas. Nós somos bacana. A gente só não sabe disso. Se esquece, não presta atenção. Raros, porém, desejam as bem-aventuranças que Jesus tanto fala. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, e todas as outras bem-aventuranças que ele falou para a gente no Sermão do Monte. E ele falou para multidões, lá na Bíblia está multidões. Por quê? Eram várias classes, os fariseus, aqueles que seguiam mesmo Jesus estavam lá, aqueles que não seguiam, que iam por curiosidade. E ele falou isso para todos. E nós estávamos lá, nós estamos ouvindo isso até hoje. E a gente ainda não parou para procurar entender que bem-aventurança é felicidade para a gente, é para acalmar a nossa dor, para aliviar a nossa dor. E a nossa parceria é o nosso irmão. A gente só veio aqui para amar e ir embora. É só isso. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Isso é uma praga? Não é uma praga. Nossa, jogou pesado. Por quê? Por isso que existem os aflitos. Por quê? Bem-aventurança é felicidade. Se a gente não caminha com Jesus, a gente não vai ser feliz. Se a gente não seguir os ensinamentos do Cristo, a gente não vai ser feliz. Por quê? A gente está na ambição ainda. Conquistas materiais, a gente precisa delas, mas sem aquela ambição que me maltrata, que me tortura, que me faz me comparar com o outro. Poxa, o outro tem, eu não tenho.
o outro vai, eu não vou. Cada um com a sua história. E vamos valorizar a nossa história. E a gente pode buscar isso através dos livros. Gente, vocês não têm noção da riqueza que é isso aqui, ó. É rico demais. É rico demais. Não tem preço, não. Se a gente pegar um livro desse e a gente começar a ler com o olhar do espírito que eu sou. E Joana traz pra gente benevolência aqui, ela meio que colocou o título como bênçãos. Eu pesquisando, achei isso bem interessante, para que a gente, às vezes a gente toma, né, eu até hoje tomo bênção do meu pai, tomo bênção da minha mãe, que não se perca esse hábito, que a gente consiga passar isso para as nossas crianças, benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó, e nós podemos também abençoar a vida de alguém. E o que Joana diz para a gente? Esse pequeno trecho que eu tirei está nesse livro, Nascente de Bênçãos. Esse livro, ele foi assim, é um compêndio de várias palestras que o Divaldo fez no mundo. E de cada lugar do mundo, ele colocou nesse, Joana quis que fizesse esse livro, colocando essa psicografia. Então, isso aconteceu em Paris, em 2001. Divaldo, após uma palestra, veio essa psicografia e eu tirei esse trecho, que é um texto grande, mas muito bom, muito rico. Eu tirei essa parte. Bênçãos. És uma bênção de amor de nosso Pai. Opa, está falando comigo. Não é com meu irmão, né? Só eu que sou bênção. Face a tua procedência divina. Então, o meu irmão que ainda está equivocado, ele não é amor do nosso Pai? Ele não tem essa procedência divina? É lógico que ele tem. Ele só não despertou ainda para isso. Ele está equivocado ainda. É assim que a gente tem que perceber aquilo que a gente chama de inimigo, aquilo que a gente chama de desafeto, aquilo que a gente chama de praga na minha vida. Ainda, Joana falando conosco, ainda transitas em faixas de dificuldades evolutivas, atado aos condicionamentos passados, que tenham em reter-te nas expressões iniciais, ou seja, né, a gente fica, é o tal do atavismo, que o nosso subconsciente ainda tem das nossas vidas pregressas, de aconselhamentos, às vezes que nós precisamos rever os nossos conceitos, que ainda estão presos, atados em situações que hoje nós já temos condições de enxergar com o nosso olhar amoroso e despertar um trabalho que não é fácil. Vês com mais facilidade as deficiências do teu próximo, por serem iguais àquelas que te assinalam no comportamento. Olha só. Do que as virtudes que ainda escasseiam as tuas passagens emocionais. Nádia, eu não gosto de ler Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles é difícil. Que bom que é difícil, coloca a gente para estudar, coloca a gente para pensar. Vamos ler Joana de Ângeles, sim. E ela mesmo disse, não posso trazer uma leitura chula. Nós precisamos enriquecer o nosso vocabulário, o nosso entendimento, para que na próxima encarnação eu volte mais instruído. Palavras de Joana. Por que a gente enxerga, né, o defeito do outro? Porque eu estou olhando com o meu olhar defeituoso. É porque eu tenho aquele defeito. E o outro é o meu espelho, o meu reflexo. A psicologia explica isso. A gente sabe disso. Os arquétipos, né, Fabíola? Que são tratados, que são realmente tratados para que a gente possa se conhecer e ver que o defeito não é do meu irmão, o defeito é meu. Eu é que estou apontando o dedo ao invés de esticar a minha mão.
tomado pela certeza da tua origem espiritual, olha a gente aqui, já tentando buscar, entender que eu sou o espírito encaminhada num momento difícil do planeta, né? Tanta confusão borbulhando, nada, como que pode estar bom? Não está bom, o mundo está perdido. Gente, está tudo no controle. Está tudo no controle. E se a gente é tomado pela certeza da nossa origem espiritual, te resolveres por identificar a face melhor de cada pessoa, poderás abençoá-la neste ângulo, sem te preocupares com o seu lado sombra. Todos somos espíritos em processo lento de sublimação. Olha que coisa linda que Joana fala pra gente. Eu não tenho que ter raiva de mim. Eu sou uma pessoa ruim também, eu tenho um olhar maledicente, eu tenho uma língua maledicente, eu tenho um pensamento maledicente. Por quê? Porque nós estamos num processo lento de sublimação. E não adianta a gente querer acelerar, porque a gente vai queimar etapas. É um processo educativo que nós pedimos para estar aqui hoje, nesse momento hoje, em que o planeta passa por esse processo. E o planeta conta com a gente. Abençoemos também aquele amigo e irmão que segue na nossa retaguarda esperando em ser de iluminação. Aquilo que eu falei. Não é inimigo, está precisando de ajuda. E é nosso instrumento de crescimento. Seja tu aquele que abençoa sempre. Sejam os teus pensamentos, lábios, coração, refertos de bênçãos, fartos, abundantes de bênçãos. Você já imaginou um coração abundante de bênção? Meu Deus, como eu queria meu coração abundante de bênção, farto de bênção. Difícil, a gente vai conseguir. Aí aqui, o nosso terceiro espírito que veio para nos instruir, do Fetre, bispo de Neves, em Bordeaux, sede, ele repete com os nossos outros dois, que José e João falou para a gente. Sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade. É aquela caridade que a gente viu lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Quem não tem, vamos pensar, né? Os nossos maus pendores a vencer. Vamos tentar dar uma consertada. Defeitos a corrigir, vamos dar uma melhoradinha aí. E hábitos a corrigir. Olha só. Crede nos espíritos, credes nos vossos irmãos, os espíritos. Ele, um espírito, falando para a gente. Nós temos que crer nos espíritos. Se nós estamos dentro de uma doutrina espírita, a gente quer o quê? E para que a gente sofra menos, para que a gente aprenda, para que a gente possa sair daqui hoje com esse compromisso de melhoramento, que a gente entenda que nós estamos mergulhados nesse reino de Deus. O reino de Deus está em nós estamos mergulhados nele. Numa árvore, na contemplação. Gente, qual é a sensação que a gente tem quando a gente tem um contato com a natureza? Tem gente que gosta de ir para a praia, curtir o mar, sentar, ficar olhando, contemplando aquilo. Não dá uma leveza, não dá uma sensação? Isso é o reino de Deus. Isso é Deus que providenciou isso para acalmar. E a gente às vezes não se dá conta disso. Vê, o vento balança a copa das árvores. Os pássaros cantam melodias suaves. Isso a gente vê aqui no nosso mundo material. Os espíritos cantam canção de esperança. Aqui, ó. Quanta perseverança uma prece alcança. Olha a conexão do material com o espiritual. Nós somos um.
Nós somos espíritos encarnados, mergulhados nesse reino de Deus, com essas árvores, com esses pássaros. E precisamos elevar o nosso pensamento em prece, para que os espíritos possam cantar canções de esperança para nós, para que a nossa dor seja aliviada. Mas a nossa dor só vai ser aliviada se eu conseguir aliviar a dor do meu irmão, se eu tiver a indulgência, a benevolência e o perdão como meta. Isso aqui é uma letra de uma canção, né? Uma música espírita, que semana passada eu dei uma palestra lá em Piraí, e foi muito emocionante como que aconteceu a introdução dessa letra na palestra. Foi uma coisa assim que eu nem esperava, mas lá tem um coral, e eles fazem harmonização, esse senhor no órgão, né? E foi tão bacana que eu falei, gente, eu vou ter que levar essa prece, essa prece em forma de oração, para que a gente possa se sentir mergulhado, para que a gente possa se sentir amparado. O vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só para aliviar nossa dor. É para isso que existe essa árvore, é para isso que esse pássaro canta, e eu não presto atenção, é para aliviar a minha dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança. Para quê? Só para aliviar a nossa dor. Porque eles sabem que nós somos aflitos. Quem quiser cantar, tá bom? Vamos pensar no nosso melhoramento, né?
fechar os nossos olhos.